Pessoal, mais uma vez eu queria deixar aqui para vocês uma reflexão no mesmo texto de João, Evangelho de João, capítulo 19, versos 25 a 27, que diz assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Gostaria de pensar com vocês sobre o exemplo que Maria é como mãe. Maria, mãe de Jesus. E eu gostaria de tomar o exemplo dela porque tem estado na minha mente nesses últimos dias o fato de que muitas mães perderam seus filhos com essa pandemia, e o contrário ainda muito mais. Muitos filhos perderam suas mães também nessa pandemia. A questão da dor, da perda, é uma coisa difícil de ser administrada pelo ser humano. E esses sentimentos que nos afligem nessa época tão difícil em que nós estamos passando, é algo que tem ficado na minha mente e sido o objeto da minha reflexão. Eu queria usar esse texto mais uma vez para pensar aqui no exemplo que Maria tem para nos deixar. Esse exemplo é um exemplo muito interessante porque no mundo em que nós muitas vezes não temos muitos exemplos para seguir, talvez esse seja um exemplo a ser seguido no seguinte sentido. Eu gostaria de destacar aqui 3 coisas que eu vejo nesse texto, no comportamento de Maria, que fazem dela um exemplo de mãe. O primeiro deles é a respeito do exemplo de acompanhamento do Filho Jesus, mesmo em meio a tanta dor e sofrimento. Jesus estava ali na cruz sofrendo, já tinha sido açoitado, já tinha sido esbofeteado, já tinha sido cuspido, tinha sido objeto de chacota das pessoas, e esse sofrimento era um sofrimento muito difícil. A crucificação em si era a pena capital aplicada a criminosos dessa época. E veja que Jesus está enfrentando justamente isso. E Maria não o abandonou nesse momento. E muitas vezes a gente tem visto que as mães têm acompanhado seus filhos. E eu acho isso muito importante, principalmente nos dias de hoje, em que há muitas influências sobre os nossos filhos. Mas uma mãe realmente deve ter como exemplo Maria, no sentido de que ela precisa acompanhar de perto o seu filho, para que ele não seja objeto de influências ruins, de influências que sejam algo que vão dirigi-lo a um comportamento que não é bom. Então, nos dias de hoje, é um desafio para as mães, em virtude do fato de que muitas vezes nós estamos sofrendo muitas influências, inclusive pela internet, de pessoas as mais variadas, com intenções as mais variadas possíveis. Então, se você é mãe, tenha esse exemplo de acompanhamento de Maria como exemplo que deve ser seguido. O exemplo de acompanhar mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Mas há também uma outra questão aqui que eu gostaria de destacar, que vem à minha mente, e eu queria colocar para você, é o fato de que Maria é um exemplo de acompanhamento também em meio a preconceitos. E eu queria dizer para você que preconceito é uma coisa que todos nós sofremos. Mas existe um preconceito que muitas vezes é despertado por pessoas que acompanham mães que têm filhos, por exemplo, problemáticos, filhos com dificuldades, filhos que muitas vezes
se encaminham, por exemplo, para vidas criminosas e etc. Na maior parte das vezes, isso não é desejo de nenhuma mãe. No entanto, muitas, às vezes, são julgadas e sofrem preconceito por causa dos filhos, da vida, às vezes, errada que os filhos tiveram. Eu queria dizer para você que Jesus foi considerado como um criminoso, que Jesus sofreu ali e ele foi objeto de chacota e tudo mais. Maria poderia ter sido também objeto do preconceito das pessoas, mas ela não se importa com isso e acompanha Jesus até a cruz. Então veja que ela é um exemplo também nesse sentido. Mesmo com o perigo de sofrer preconceito das pessoas, ela continua acompanhando seu filho de perto, independentemente do que as pessoas iriam pensar, do que as pessoas poderiam julgar no sentido dela em relação a Jesus. Queria dizer para você, mãe, que é difícil às vezes acompanhar o filho, principalmente quando nós estamos prestes a sermos julgados por outras pessoas por causa dos nossos filhos. Mas a gente sabe que esse acompanhamento, mesmo com o perigo do preconceito, é algo que a mãe precisa enfrentar e precisa transpor, sobrepor. Por fim, eu queria destacar aqui o fato do exemplo do acompanhamento de Maria, mesmo em meio à vergonha. Jesus estava ali na cruz, sendo questionado mais uma vez, sendo desafiado por outras pessoas, pelos ladrões que estavam ali ao seu redor. E talvez isso pudesse ser uma vergonha para qualquer mãe. Nenhuma mãe gosta de enfrentar esse tipo de situação. Às vezes, nos dias de hoje, a gente não cria os nossos filhos para isso, mas muitas vezes os nossos filhos acabam se desviando. Quanta tristeza isso traz para os pais, muito propriamente para as mães. Muitas vezes são decepções e frustrações que algumas mulheres carregam durante muito tempo por causa dos seus filhos. Contudo, Maria estava ali preparada e pronta para enfrentar isso também. E mesmo que as pessoas achassem que Jesus fosse alguém realmente passível daquela pena, alguém que tinha errado muitas vezes e falado muitas coisas que não deveria falar, tido um comportamento reprovável, principalmente pelos líderes religiosos da época, Maria não teve vergonha, nem de si, nem de Jesus. E isso fez com que ela pudesse chegar até o pé da cruz, ficar ali e acompanhar a morte do seu filho até o final. E é interessante nós pensarmos nisso porque nos dias de hoje, muitas pessoas julgam os pais por causa dos filhos, ou julgam os filhos por causa dos pais. Mas o fato é que nós não podemos nos envergonhar dos nossos pais, nem nos envergonhar dos nossos filhos. Porque eu tenho certeza que todos nós que conhecemos a palavra de Deus e todos nós que cremos em Deus, procuramos sempre fazer o melhor. Mas a própria palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, não existe por parte de Deus nenhum julgamento em virtude dos filhos terem feito coisas erradas ou dos pais terem feito coisas erradas. Nós não pagamos uns pelos outros. Então, eu gostaria de deixar para você aqui a seguinte reflexão. Maria foi um exemplo que deve ser seguido por cada mulher que é mãe. Um exemplo de acompanhamento na dor, no sofrimento, no meio do preconceito e também, independentemente da vergonha que poderia ser atribuída a ela ou ao seu filho. Tenha um feliz Dia das Mães
tenha o exemplo de Maria como exemplo a ser seguido na sua vida e que Deus abençoe a você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.